ou hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer os segredos das florestas e por que você precisa respeitá-las e não sair andando na floresta sem direção, sem norte, sem objetivo. Na cultura dos índios, você tem que pedir licença para você entrar nas florestas. Na cultura dos índios, o período de meio-dia até 1 hora da tarde, você não pode caminhar na floresta. Você tem que parar o que está fazendo e esperar esse horário para você caminhar. Para você ter uma ideia, entre meio-dia a 1 hora da tarde, os pássaros... Isso é verdade, isso não é mito. Você pode fazer esse teste na sua casa. De meio-dia até 1 hora da tarde, todos os pássaros que estão na floresta, eles param de cantar. Eles param de voar. Todos os cigarras, louva-deuses, grilos param de cantar. Todos os animais param de fazer barulho. De meio-dia até 1 hora da tarde, a floresta fica em silêncio. Cessa suas atividades. Outra coisa, índio mora em clareira, em lugares abertos, né, onde vivem em comunidade. E quando eles têm que caçar, eles vão em bando. Raramente o índio vai sozinho, tá? E aí entra um pequeno detalhe. Esse mesmo índio, quando volta para a aldeia, ele tem um código que ele tem que dizer para poder entrar. E tem que esticar a mão para ver se ele tem ali 5 dedos. Porque se tiver os dedos diferentes, eles sabem que pode ser algo demoníaco. Lembra que eu disse para vocês que o campo de visão humano só enxerga 2% do campo de visão nosso, espectral. Então o ser humano ele só enxerga 2%. Os outros 98% a gente não enxerga. A gente tem frequências que o ser humano não é capaz de enxergar. A câmera de celular, a câmera que tem infravermelho, né, a câmera de celular ou de algum outro aparelho, às vezes enxerga 3 a 4%. Também não enxerga 98%, nem 100%, mas enxerga 3 a 4%. Somente por enxergar 1 a 2% a mais, ela consegue captar coisas que são completamente estranhas. Por exemplo, essa imagem que você está vendo, ela foi gravada numa floresta no período da noite na Índia, tá? E aí, pasmem os senhores, eles estão dizendo que isso aqui é um demônio, né? E que praticamente, ó, olha lá, praticamente brilha os olhos do demônio, tudo, ó, eles estão dizendo que isso aqui é um tipo de entidade que vive na floresta, ó. Olha só. Olha os olhos desse aqui, são olhos brancos. Isso não é comum de um ser humano. Olha o tamanho da boca disso aqui. Isso não é comum, isso não é algo comum que se encontra facilmente. Olha lá. E olha a coloração da pele dessa entidade. É uma pele acinzentada. Acinzentada. Olha o tamanho do cabelo, da barba. Isso mostra que essa entidade ela mora muitos anos ali na floresta. Cara, o ser humano ele tem uma coisa chamada sexto sentido. O sexto sentido, muitas vezes você entra numa casa, você sente um arrepio. Muitas vezes alguém te convida para uma festa, você sente que não é para você ir na festa. Muitas vezes alguma coisa te alerta. Você não sabe o porquê, mas você se sente desconfortável. Pois bem, o seu espírito ele consegue ver o mundo espiritual, mas o nosso corpo carnal não consegue. Então, muitas vezes, as emboscadas das trevas ou as entidades, o nosso espírito vê. Só que a nossa glândula pineal ela é calcificada, ela é petrificada, então a gente não consegue ver claramente. E aí, meu irmão, vem o sexto sentido, que é uma sensação que vai dar merda, que é para você não estar ali, que é para você ir embora. E geralmente quando isso acontece, você tem que respeitar e dar o fora. Eu, por exemplo, eu lembro que eu fui com a minha esposa e um dos meus filhos, né, na época só tinha um, eu fui para uma chácara linda, 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 cara, 2 piscinas, água aquecida, cachoeira. Eu falei com a minha esposa assim, ó, nós vamos para essa chácara, ela custa R$ 1.000 o dia, nós vamos passar uns 2 dias pra gente poder relaxar e não sei o quê. Lugar muito bonito, cara. Beleza, meu irmão.
Nós pisamos na casa, eu senti uma energia tão negativa, mas tão negativa, e eu como bom trouxa, eu falei assim, não deve ser nada. E aí, cara, as portas se mexiam sozinha, vinha aquele calafrio. O que aconteceu foi o seguinte, né? A minha filha deu um berro na casa, não sei nem o que ela viu lá. E aí, por fim, eu deitei na cama, eu tava cansado. E meu olho começou a ficar preto, cara, de mofo, não sei o que. Eu tive que usar uma substância que eu não posso falar por aqui, né, para poder resolver problema, né? E aí, basicamente, nós demos fora, cara. Eu demos fora do hotel, mas nunca mais. Nunca mais. Eu digo pra você o seguinte, quando você sentir um calafrio, respeite. E olha só, o cara tá na floresta e olha o que ele descobre. E eu digo uma coisa, se não é a câmera que vê isso aí, ó, não é, o olho humano não vê, não. O olho humano não vê, não. Tá vendo? E daí que se nascem as lendas de Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Cuca, que é um reptiliano. Esse tipo de coisa. É daí que se nascem as lendas, ó. Tá vendo? Aí você vai falar assim, Humberto, isso é uma pegadinha. Isso aí é uma pegadinha. Isso aí, cara, não. Relaxa, campeão. Isso não tem nada demais. Não tem nada demais. Você tá exagerando. Você tá exagerando, né? Até que as pessoas começam a desaparecer. Os BO começam a acontecer. Olha lá. Alguém acha isso aqui normal? Olha o olho branco. Olha a boca. Alguém acha isso aqui normal? Eu não acho normal. Depende da pessoa, cara. Mas eu não acho normal. Pra mim, é algo surreal, tá? Essa entidade é algo surreal. Ó, não parece os seres humanos. Aí, tem um cara... Eu preciso mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Só pra vocês poderem ampliar um pouco a mente de vocês aqui, ó. Basicamente é o seguinte, né? Falando de demônios. Você acha que os anjos, eles se enquadram em demônios também? Porque olha só, os aliens, eles são considerados pelos evangélicos como demônios. Toda vez que tu fala de alien, os evangélicos, eles dizem que são demônios. Os anjos são demônios? Porque os evangélicos vão dizer que não, mas na verdade os anjos, eles são exatamente igual aos aliens. E se os aliens são demônios, acredite ou não, existem anjos que são demônios. E na verdade isso faz até mais sentido. Por quê? Porque o Lúcifer, ele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, que são anjos. Então, se Lúcifer arrastou consigo 1/3 dos anjos, você acha que essas entidades espirituais que estão aqui são o quê? Na minha visão, são anjos que viraram demônios. Então, meu irmão, só para falar isso para você, deixa eu voltar aqui só para esse vídeo aqui, ó. Olha só, tá vendo? Para mim, isso aqui nada mais é do que uma entidade se manifestando, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Agora, olha que coisa interessante. A comparação entre anjos e aliens. Os anjos não são daqui, nem os aliens também não são daqui. Os anjos são mais inteligentes que os seres humanos. Os aliens também são mais inteligentes que os seres humanos. Os anjos sabem voar. Os aliens sabem voar. Os anjos possuem armas poderosas, tipo a espada de São Jorge, espada de Miguel do Arcanjo, esse tipo de coisa. E os aliens também têm armas poderosas. Os anjos se comunicam telepaticamente, isso é verdade. E os aliens também se comunicam telepaticamente, né? Olha só, eles visitam a Terra, né, de tempos em tempos, os aliens também. E interessante, ó, eles acompanham o desenvolvimento humano e a criação humana, né? Que os anjos estão sempre acompanhando o desenvolvimento e a criação humana, e os aliens também. Então tudo é uma percepção, tá? Eu já tinha falado, isso aqui, pessoal, é um vídeo de alien, eu já fiz um vídeo de disco voador aqui no canal, mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. Essas entidades aqui, ó, que estão aqui se manifestando aqui, ó, esse tipo de entidade que se manifesta, ela entra em 2 fatores. Ou são os híbridos, os filhos dos anjos com as mulheres, Gênesis 6, que após o dilúvio perderam seu corpo e hoje vagam pela terra, né? Eu acho que é improvável, mas pode ser que aconteça. Ou eles são anjos. Anjos que se rebelaram contra o Criador e hoje atentam contra a raça humana.
E se for o caso, são entidades muito poderosas, tá? Porque esses anjos, eles estão acima dos seres humanos, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que os índios pediam licença para poder entrar nos lugares. Eu vou dizer, eu não sou adepto de floresta, cara. Eu não sou adepto de floresta. Para mim, floresta é o último recurso de sobrevivência. É quando não tem mais nada que se possa fazer. Porque dependendo de onde você tá, olha só, pode ter essas entidades aí vagando na terra, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, cara, quando me emboquei na floresta, no horário de 12:30 a 1 eu não fazia nada. Eu tirava para descansar e após esse período eu resolvia as coisas, cara. Então, assim, não é que eu respeito a floresta, não, pessoal. É porque realmente alguma coisa acontece que não dá para dizer, não dá para expressar com palavras do vocabulário que nós conhecemos. Então fica aí a dica para cada um de vocês. E você acha que isso aqui é alguém se fantasiado? Você acha que isso aqui é uma pegadinha? Ou de fato é real? Comenta aqui embaixo na descrição, o importante é você comentar, tá? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o gostei. E quem quiser conhecer o meu trabalho, desatar essas amarras horrorosas do sistema, tem links aqui embaixo na descrição. Fique na paz.